acompanhar o atacante o Henrique Almeida, como foi no Sassá do Cruzeiro, o Hever sem essa velocidade, e quem tem que fazer essa leitura de cobertura é o Rafael Vaz, como a gente olha aí no lance. A bola sai nas costas do zagueiro mais experiente e mais lento, e quem tem mais velocidade não acompanha, e um toquezinho mata o Thiago. Uma vitória para dar tranquilidade até o próximo jogo da Copa do Brasil? Sim. Uma vitória convincente? Não. O Flamengo precisa evoluir. A evolução passa pelo tempo de trabalho. Tempo de trabalho que nenhum treinador tem nesse calendário de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e daqui a pouco Primeira Liga, hein? Carlos Eugênio Simon, esse resultado tira, pelo menos do ponto de vista mais aparente, aquela bola que o Zé Ricardo vem carregando presa no tornozelo, né? Porque esses últimos resultados, a torcida, é óbvio, fica claro que a diretoria banca, sustenta, mas a torcida do Flamengo, especialmente, ela é uma caixa de ressonância muito alta. E a gente percebeu isso na Ilha do Urubu, percebemos aqui também no nosso hashtag. A vitória tira um peso, mas parece que só adia para o próximo jogo. Tá dando a sensação que a gordura é sempre o próximo jogo, no caso do Zé Ricardo no Flamengo. Você vê assim também? Eu vejo assim. Eu acho que o Zé Ricardo é um jovem técnico, mas na minha opinião não é o técnico para trabalhar com essas estrelas do Flamengo, essa folha de pagamento altíssima do Flamengo. Acho que teria que ser um técnico mais rodado, mais cascudo, né? Por isso que ele está na berlinda. Se ele não ganhasse hoje, provavelmente é difícil. O presidente do Flamengo é uma pessoa singular, não é? Ele tem realmente segura técnico, porque se fosse o outro já tinha mandado ele caminhar. Então, com esse elenco, o time tem que jogar mais bola. O time não pode ganhar no sacrifício com o Curitiba, que até bem pouco tempo aí já estava sem técnico, agora que vai assumir o Marcelo, que hoje nem ficou no banco, né? Marcelo Oliveira. Então é complicado ganhar no sufoco, passar todo esse sufoco aí. Um jogo difícil, um jogo que teve 43 faltas, é um número alto. Né? 7 cartões amarelos. Mas enfim, o Zé Ricardo continua, vamos ver até quanto. Vamos mais uma vez à Ilha do Urubu, na expectativa das entrevistas. A repórter Karine Alves, posicionada em outro ponto do estádio e também trazendo informações direto deste jogo. 2-1 para o Flamengo contra o Curitiba. É contigo, boa noite, Karine. Boa noite para vocês, boa noite para todos ligados aqui nos canais Fox Sports. Já estou a postos, onde passarão os jogadores do Flamengo, a zona mista do rubro-negro. Vitória importantíssima aqui na Ilha do Urubu. Agora o Flamengo é o terceiro colocado momentaneamente no Campeonato Brasileiro. Só pode ser ultrapassado pelo Santos, que joga contra o Bahia amanhã às 11 horas, então, neste domingo. Essa partida, claro, foi marcada pelo maestro, camisa 7 rubro-negro, Everton Ribeiro, que acabou conseguindo essa virada logo depois do Vinícius Júnior sofrer aquele pênalti aos 45 minutos também ali do segundo tempo. Quem está começando a falar aqui já é o Robson Gomes, interino do Coritiba, e a gente vai mostrar para vocês, já a gente vai se posicionar ali, que está começando a coletiva. Vamos fazer o seguinte, vamos ao vivo que é melhor, né? Para a gente se posicionar e escutar também a palavra do técnico do Coritiba, com essa vitória de 2-1 de virada do Flamengo. Vamos escutar o interino. Jogando no segundo tempo. Em primeiro lugar, né, eu gostaria de agradecer nessa oportunidade a confiança que foi me passada pela presidência, pela diretoria. Você confiar num profissional da casa, né, em cima de um jogo tão importante e com responsabilidade, isso é muito digno para um profissional que trabalha no clube, né? E nós procuramos vestir a camisa da melhor maneira possível. E dentro, a gente, como preparador físico, a gente sabe do potencial físico geral do grupo. E nós temos uma condição, em todos os sentidos, muito boa, né? A condição que o clube nos oferece, a condição dos atletas, mas hoje foi muito importante, nesse momento, o resgate dos atletas. Os atletas saíram machucados após o jogo da Ponte, pelo resultado e pela perda do Pachequinho, que é um ídolo do clube e um ídolo nosso. E hoje eles resgataram o amor e o orgulho. Eu acho que isso foi fundamental para que nós pudéssemos competir de igual para igual com o Flamengo. Uma pena que os detalhes se somaram a favor do Flamengo, né? Mas, como você disse, o segundo tempo houve um crescimento da equipe, um posicionamento muito correto e uma entrega muito legal dos jogadores. A gente está ao vivo. Você só comandou a equipe em um jogo hoje diante do Flamengo, mas que Coritiba é esse que vocês vão entregar para o Marcelo Oliveira a partir de segunda-feira? Bem, já foi comentado inclusive na oração agora, né? Ele pediu a palavra e ele sabe a importância que ele tem para o clube, né?
E houve um resgate hoje do que ele espera do Curitiba e de seus atletas, né? E nós sentimos que vamos entregar o clube da melhor maneira possível, certo? Essa oscilação não é normal, coincide com a perda de alguns jogadores importantes, mas nós somos sabedores que o Marcelo vai conseguir fazer com que esse grupo volte a ser vencedor. Ô Robson, queria que você falasse sobre essa mudança do primeiro para o segundo tempo, né? Um primeiro tempo em que o Curitiba mais se defendeu, ficou pouco com a bola nos pés, e no segundo tempo o Curitiba jogou, atacou o Flamengo, teve um castigo no final do jogo. Essa mudança, ela foi no vestiário? Nós trocamos muita ideia, né, com a comissão técnica atual, que está chegando, né? E dentro dessa condição, nós tínhamos alguns atletas, um atleta principalmente que a gente tinha um cuidado especial, que era o Alan Santos. E o Alan está retornando, o Alan é um atleta que precisa de jogo, né? E nós vimos a necessidade de busca do resultado, porque nós fizemos um primeiro tempo morno. E em cima desse lado morno, nós precisávamos acelerar o jogo, né? E houve essa aceleração e nos deu condição de ser o Curitiba que a gente esperava. E tendo essa condição, nós chegamos ao empate, buscamos o resultado de novo e tivemos um pecado no final não merecido. O Robson, faltou um pouco mais de concentração, de atenção para o time estar melhor posicionado para não cometer um pênalti praticamente em cima do terminar o jogo? O primeiro gol também, né? O primeiro gol nós iniciamos a jogada com muita gente dentro da área, um começo de jogo aqui na arena é muito difícil, né? Nós devíamos preservar um pouquinho os atletas, né? Acabamos errando a falta e estourou, né? Como você disse, não uma falta de concentração, mas um excesso de confiança para fazer o gol, né? E na jogada, nós estávamos vendo a jogada do pênalti, né? O Márcio é um jogador muito forte e ele tentou antecipar o atleta do Flamengo. Infelizmente, isso acabou revertendo num pênalti, acontecendo o pênalti, mas o que fica marcante para mim é um agradecimento geral pelo que eles fizeram. Tá, então as palavras do Robson Gomes, interino do Curitiba. Agora a gente vai escutar então a coletiva de imprensa do técnico do Flamengo, Zé Ricardo. A gente busca melhorar, mas são seres humanos e a gente acaba também sofrendo um pouquinho com a ansiedade de buscar o resultado, né? O mais importante foi ver que a nossa equipe buscou o tempo todo e eu acho que a gente recupera um pouquinho da nossa confiança para a próxima partida. Zé, boa noite. Queria que você falasse, são duas em uma na verdade. Primeiro sobre a homenagem aos jogadores de 92, ao título pentacampeonato do Flamengo brasileiro. E a outra sobre o jogo de hoje, né? O início do segundo tempo ali do Flamengo não foi muito bom. O time acabou sofrendo gol e permitiu ao Curitiba algumas chances. Na tua opinião, por que isso aconteceu? Exatamente pela resposta anterior, que acho que a ansiedade atrapalha um pouco. Alguns atletas estreando hoje desde o início, no caso do Giovani, outros com algum tempo, 4, 5 partidas sem jogar. E talvez a necessidade da vitória e um gol logo no início do segundo tempo tenha tirado da gente um pouquinho a tranquilidade e o pensamento das ações que a gente deveria fazer para chegar mais próximo do gol do Curitiba. Naquele momento ali foi um momento crítico realmente, onde o Curitiba teve algumas oportunidades, mas logo depois acho que a gente conseguiu dar uma equilibrada emocionalmente na partida, tomamos conta do jogo. Criamos algumas oportunidades, bola na trave, um gol anulado, que eu ainda não vi o replay para ver se estava ou se não estava. Um lance que me pareceu que tinha sido um pênalti em cima, acho que foi do Guerreiro. E depois, acho que por mérito de tanto insistir, a gente conseguiu chegar no gol da vitória. É importante isso para a gente. Sobre o pessoal de 92, realmente está de parabéns o clube por fazer essa homenagem, relembrar um grupo tão vitorioso. Foi importante ver alguns ex-atletas ali. Conhecer pessoalmente meu xará, o Zé Ricardo, que fez parte daquele grupo ali, né? Nélio, Wilson Gotardo, Fabinho, todos grandes craques e acho que é justíssima homenagem. Tomara que a gente tenha esse exemplo aí, ou em outros clubes também, a gente continua homenageando, que é sempre bom. Boa noite. Eu queria que você falasse sobre a opção de mudar o time, né? Se foi só pensando na quarta-feira, se teve alguma decisão também pensando no tipo de adversário que o Flamengo enfrenta hoje, é uma opção técnica. E sobre a atuação do Everton, um pouco mais, Everton Ribeiro, com mais protagonismo na ausência do Diego também. Ele fez o que a gente espera, realmente ele é um jogador cerebral, né? Consegue jogar de forma muito versátil, tanto pelo lado centralizado como ele começou hoje.
fazendo um segundo atacante com o Paulo. Depois a gente recuou ele para jogar num 4-2-3-1, ele também fez bem ali uma meia. E com a entrada do Viseu, a gente abriu um 4-2-4, ele veio novamente jogar aqui do lado do campo, criou uma ou duas situações importantes pelo lado do campo. Então, um jogador super inteligente que quando entrar em forma realmente máxima vai ajudar bastante a gente. Sobre a opção, a gente está tentando valorizar muito o nosso elenco, porque sabemos que é uma campanha longa até o final do ano, né, com jogos desgastantes. A gente tinha jogador que a gente deixou de fora hoje com uma sequência de 9 jogos seguindo, quarto sábado, quarto domingo, com viagens em cima disso daí. Então, através de alguns números, a gente percebeu que alguns atletas poderiam ter um risco aumentado. Todos eles queriam jogar, mas a gente teve uma conversa especificamente com todos eles, específico com o Diego, com o Márcio Araújo, o Coedjá e o próprio Hever. O Everton foi um acaso agora antes do jogo, mas a importância da gente valorizar o nosso elenco e saber que todos eles estão à disposição em ritmo de jogo, para nós é o mais importante. Zé, boa noite. Oi, boa noite. Você falou aí do Everton, né? Uma surpresa de última hora. 15 minutos antes, vocês falaram que entrariam com o Berrio. E daí mais uma surpresa. Com 6 minutos de jogo, ele faz o gol. Gostaria que você comentasse aí essas surpresas todas e a atuação desse jogador. Bem, o Everton treinou normalmente ontem. Durante a noite, parece que ele já se sentiu um pouco incomodado com uma gripe. Como eu estava dando treino para os não relacionados, eu não tive o contato com ele de manhã bem cedo. Só depois, quando a gente veio para cá, que eu soube que ele estava um pouquinho debilitado. Ele quis fazer o aquecimento para ver como é que ia se sentir. Durante o aquecimento, ele reclamou bastante e achou que iria prejudicar se caso entrasse no jogo, né? A opção do Berrio foi trazer o Everton, o Giovani, para o lado oposto, né? Para a gente poder trabalhar ao invés da perna invertida do Giovani, trabalhar com a perna aberta e assim a gente podendo aproveitar bastante a velocidade do Berrio. Foi importante, não foi o Giovani que fez o passe, foi o Everton Ribeiro, mas o Berrio aproveitou toda a sua capacidade física e a gente conseguiu fazer o gol logo no início, que foi importante para a gente também. Prova mais ainda a importância do elenco todo estar disponível. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Obrigado, boa noite a todos. Entrevista do técnico do Flamengo, Zé Ricardo, falando sobre vários pontos importantes. As perguntas giraram muito no que a gente tem lido na hashtag do Rodada Fox, com base na demanda do torcedor rubro-negro e, claro, o Everton Ribeiro, o cara do jogo, provavelmente, na sua opinião, e do Simon a gente conversava aqui, por tudo que fez, uma assistência e um gol. E isso foi o ponto principal. Perguntaram o seguinte para ele, Fábio. O Diego fora, óbvio que os dois vão jogar juntos. Claro. Mas quando o Diego se machucou, havia uma carência do cara que põe a bola embaixo do braço e resolve ali no meio de campo. Há bons jogadores, mas o que resolve era o Diego. O Everton mostrou que consegue carregar também um time nas costas. A expectativa era que o Conca estivesse pronto para uma ausência do Diego, né? Só que ela aconteceu de forma prematura. E o Conca até agora também não consegue entrar na melhor condição. Tanto é que nem no banco ele tem ficado. Não ficou no jogo passado, não ficou de novo. Então, a substituição imediata é o Everton Ribeiro para fazer exatamente essa função, como ele fez, mais centralizado. Pode jogar pelo lado esquerdo, mas eventualmente ele pode jogar centralizado no lugar do Diego. Então, é uma ótima peça que o Flamengo trouxe, é uma peça que vai jogar junto com o Diego. O Diego só não jogou hoje porque ele foi preservado pelo setor de inteligência, né, da preparação física, da fisiologia, setor que identificou que o Diego já estava num processo de desgaste e veio um jogo decisivo, né? Estava no limite, veio um jogo decisivo na Copa do Brasil, o Flamengo tem uma vantagem, então tira o Diego, como outros jogadores que foram poupados hoje, o Diego nem no banco ficou, mas os dois vão jogar juntos com certeza. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, porque na sequência começarão as entrevistas na zona mista, serão vários personagens e, claro, a gente vai priorizar isso para vocês. Hashtag Rodada Fox, participe conosco. Abre o intervalo e a gente já volta aqui no Rodada Fox. E promessa é dívida, falei que iam começar as entrevistas e o Giovânio já está sendo ouvido pela nossa repórter Karine Alves. Fala, Giovânio. Voltando agora para o Brasil, acho que é totalmente diferente, né? O calendário aqui do Brasil é quarta, domingo, é uma sequência muito forte. E na China a gente jogava só uma vez por semana, então
Creio ainda que falta um pouco ainda de adaptação, de ritmo e nos treinamentos no decorrer dos jogos eu vou adquirindo essa forma física ideal. Você consegue explicar pra gente, ali no vestiário, na conversa, saiu um peso assim das costas, porque mais uma vez ia se encaminhando para um empate aqui em casa e aí conseguiu esse gol já nos acréscimos? Olha, é difícil, a gente sempre vem jogando bem, né, cara? A gente no começo sempre faz gol e aquela atmosfera bonita aqui dentro, a gente sempre impõe nosso ritmo e acaba um certo momento do jogo a gente acaba tomando um gol e meio que dá uma desestabilizada, mas nossa equipe sabe que a gente é capaz de fazer uma partida boa do começo ao final e a gente sabe que a gente vai crescer ainda. Então no começo a equipe é nova, né? Chegou jogadores novos e a gente precisa se conhecer ainda. Tenho certeza que nos treinamentos, nos jogos a gente vai adquirindo conhecimento, conhecendo a cada jogador. No jogo teve um lance ali que o Guerreiro falou para mim, se eu pudesse cruzar ali. É porque ainda não conheço o Guerreiro, é difícil. Então no começo ele falou, não, pode dar a bola ali que eu chego e tal. Então esse é o decorrer dos jogos, dos treinamentos, a gente vem conhecendo cada atleta. E assim facilita o trabalho também lá dentro do campo e do treinador também. Giovani, eu sei que foi sua primeira partida como titular, você está se adaptando, conhecendo melhor também o estilo de jogo de cada jogador, do Guerreiro, como você falou. Mas falando em questão de posicionamento, que foi uma coisa que o Zé Ricardo também destacou quarta-feira no jogo depois do Palmeiras, né? Hoje, esse gol que saiu teve um erro, digamos assim, de posicionamento ali da zaga. Como é que você avalia também esses lances que deixam a torcida indignada? Olha, é difícil, né, falar de erros, né? Acho que ali é coletivo, todos nós estamos jogando ali, então acho que um erro, um atleta, seu erro, todos erram, não? Porque o jogo é coletivo, são 11 jogadores que estão jogando, né? É difícil eu falar de erros aqui, né? Porque estamos aptos a errar também, né? Eu posso errar como eu errei também hoje, muitas bolas. Mas faz parte, acho que a gente tem que procurar trabalhar para diminuir os erros, né? E com certeza, diminuindo os erros, a gente vai encontrar os caminhos das vitórias, como hoje aconteceu. Espero que essas vitórias permaneça acontecer aí. Giovani, você falou sobre adaptação, você acha então que no segundo tempo você teve uma queda de rendimento por conta dessa adaptação ainda? E mais, você falou que ainda falta um pouco de entrosamento, mas o lance do primeiro gol parecia que você já jogava com o Everton Ribeiro há muito tempo, né? Não queda de rendimento, né? Acho que no tempo, pelo fato de a gente ter tomado um gol, isso querendo ou não, mexe um pouco, né? Mexeu um pouco com a nossa equipe, porque a gente mais uma vez começa o jogo ganhando e toma um empate. Isso gera um pouco de ansiedade. A gente querendo armar jogadas na pressa. Às vezes tem que ter um pouco de tranquilidade, calma. A jogada do gol ali foi importante, foi um desarme, né, que acho que aconteceu. Podia lançar o Everton Ribeiro também, que é um jogador muito, muito inteligente. E o Berrio também com a velocidade dele entrando do outro lado. Vamos escutar também aqui o Vinícius Júnior, que já está posicionado para conversar com a imprensa. Vinícius, tudo bem? Seja bem-vindo aqui, estamos ao vivo no Fox Sports com Rodada Fox. Você que entrou depois, acabou saindo do banco, né, para ajudar o Flamengo. Você acha que Zé Ricardo, quem sabe, deveria ter te posto desde o início? Porque a torcida também pediu. Para falar aí do... Não, o professor Zé Ricardo achou o momento certo de me colocar a partir ali dos 20 minutos e eu entrei, dei conta do recado e pude ajudar a equipe do Flamengo mais uma vez. Ô Vinícius, você sentiu que numa arrancada sua podia decidir o jogo fazendo um gol, dando uma assistência, ou no caso, sofrendo um pênalti, né? Porque você entrou fresquinho, pegou a defesa cansada, né? E acabou dando certo, né? Sufoco danado, só aos 45 minutos, mas valeu o lance, né? Fala do lance aí. Valeu o lance, hoje não conseguimos jogar muito bem, a parte técnica não estava da melhor maneira que treinamos a semana toda, mas com a jogada individual ali consegui sofrer o pênalti e com a qualidade do Everton Ribeiro foi frio e tranquilo na finalização. Você vinha sendo muito utilizado, depois passou um tempo, o Flamengo ganhou aí o Giovani e tal, e você acabou não entrando em alguns jogos. O que o Zé Ricardo conversou com você? Ele te explicou que ia parar de te utilizar para alguns jogos, para depois retornar com você? A conversa foi mais nossa mesmo, com todo o pessoal do elenco e sobre o Giovani, jogador de qualidade, Giovani e Everton Ribeiro chegaram para ajudar a equipe e eu estou aqui também para ajudar. Você, por ter sido a transação mais cara do Flamengo, a torcida tem uma expectativa muito grande em cima de você. Você se sente às vezes pressionado no jogo a fazer, além de jogar bem, também fazer algumas jogadas plásticas, como hoje a gente viu aqui, aquele chapéu que você deu ali no final? Não, sou bastante tranquilo, desde a base que eu sou bastante tranquilo com
com esse aspecto aí, com a pressão, eu tô bastante tranquilo, o grupo me dá bastante apoio, quanto o Zé Ricardo e todo o pessoal da comissão técnica. Vinícius, já são 2 meses no profissional, o que você já sentiu de evolução, como é que você tem observado esse seu crescimento e o trabalho que você tem feito no profissional, mesmo até quando não é relacionado? Maturidade, né? Mas quando eu não sou relacionado, eu procuro trabalhar bastante lá no clube, academia, fazer tudo para melhorar e estar no jogo como hoje, podendo ajudar a equipe do Flamengo. O Rodrigo Caetano até falou sobre isso, aproveitar a sua participação aqui com a gente, sobre uma possibilidade de jogar o Mundial Sub-17. Já te sondaram? Alguém já perguntou alguma coisa para você sobre isso? Você tem desejo de disputar essa competição? Não, tenho desejo sim, ajudar o pessoal da equipe Sub-17, que tem alguns que estão no profissional também, mas não conversamos sobre isso ainda. Faltam uns 2 ou 3 meses para a competição. Vamos ver o que o Flamengo vai propor para a seleção brasileira. Você acha que aproveitou bem a oportunidade de hoje? Aproveitei bem, mas poderia ter jogado melhor. Mas eu vou trabalhar para focar no Santos na quarta-feira. O que faltou? Faltou o gol? Faltou o gol, cara. Tá aí então, Vinícius Júnior conversando com a imprensa, ele que disse que aproveitou bastante essa oportunidade, saindo do banco, entrando no lugar do Berril, mas foi uma coisa interessante também, Felipe e companheiros aí do Fox Sports, quando ele entrou, a torcida, vocês até estavam também comentando sobre isso, a torcida acabou vaiando. Aliás, a torcida, vamos por partes, né? Primeiro a torcida no início da partida estava apoiando o time que entrou com um uniforme novo, depois saiu o gol logo no início. Só que na virada do segundo tempo, a gente sabe que Curitiba colocou a pressão em campo junto em cima do Flamengo, aí a torcida começou a mudar de rosto, de jeito, enfim, começou a protestar e mesmo depois do 2-1 com vitória, acabou aí então com vaia falando fora Zé Ricardo, mesmo com o 2-1 em cima do Curitiba. Eu vou ficar aqui na zona mista, daqui a pouquinho mais jogadores vão passar, o Giovani que a gente já ouviu ao vivo está aqui conversando ainda com a imprensa, mas já outros jogadores vão passar por aqui e a gente vai mostrar ao vivo no Rodada Fox. Contigo, Felipe. Valeu, Karine. Essa observação na Karine é muito boa, porque eu reparei, a vida do Zé Ricardo também não está muito fácil. Quando ele chamou o Vinícius Júnior, a Ilha do Urubu fez aquela ovação, né? Tá vindo o Vinícius Júnior. Quando levantaram a placa e era o Berril, começaram a vaiar. Aquela coisa, acertou em quem põe, mas segundo a torcida, não acertou quem tira. E esse combo de entrevistas é interessante porque desde que o Giovani chegou, passou a ser relacionado, o Vinícius Júnior também deixou de ser. Então, foi para trás na fila. Foi para trás na fila e ele agora nos trending topics do Twitter muito bem porque acabou com o jogo. Queria que você falasse um pouco desse cenário, não só sobre o Vinícius Júnior, Fábio. Então, com as chegadas desses jogadores, né, o Everton Ribeiro, Giovani, o Berril já estava, né? Você começa a trazer o Conca, né? Tentando voltar aos gramados, você começa a botar o Vinícius Júnior para trás. Somado a isso, ele veio de uma gripe, né? Ficou fora dos últimos 3 jogos, dos 2 anteriores por opção e desse último por conta de uma gripe diante do Palmeiras. Volta, fica no banco. O Berril estava no banco com ele. O Everton gripado, afastado no aquecimento. O Berril entra. Então o Vinícius Júnior passou a ser aquela primeira opção. Felipe Viseu ganhou chance, também é outro, e entrou no jogo, porque o Damião foi embora. Então assim, o Flamengo tem um elenco de muita qualidade. O Vinícius Júnior, todo mundo quer ver no time, mas com a chegada desses reforços, ele passou a ser, cadê o Vinícius Júnior? Começaram a tentar lembrar dele. O torcedor quer ver ele em campo, mas hoje o Berril deu conta do recado. Por isso a vaia do torcedor. Agora, entender o torcedor é entender a paixão. Então, melhor não entender, né? E o Zé Ricardo não atua com a paixão do torcedor. Se ele atuasse, Zé Ricardo, tinha pego o boné e já teria ido embora. Então, é questão de saber administrar, não se deixar influenciar no aplauso ou na vaia, mas entender que o Flamengo precisa evoluir. Eu vou querer ouvir o Simon também sobre esse cenário do Vinícius Júnior, dele ter saído um tiquinho nos últimos jogos do radar, de ser relacionado para os jogos. É que o Rildo está chegando e a gente vai agora ouvir o atacante do Coritiba, que depois de substituído recebeu até amarelo no banco. Vamos ouvir o Rildo. É verdade. A gente veio aqui com o propósito de explorar os contra-ataques. No comecinho do segundo tempo a gente conseguiu empatar o jogo. Infelizmente no finalzinho tivemos um azar ali, tomamos o gol, mas é levantar a cabeça que ainda tem muito campeonato ainda. Jogamos com uma grande equipe que vai brigar pelo título, fora de casa é muito difícil. Agora o professor está chegando aí, vamos ver o que ele vai trabalhar na semana aí para que possamos retomar aquele começo de campeonato que a gente teve. Qual é o balanço que você faz até aqui do campeonato que faz o Coritiba, Rildo?
Eu acho que começamos muito bem, né? Fizemos no começo do campeonato, se eu não me engano, 14 pontos e agora deixamos cair. Isso daí temos que retomar aquela pegada que tínhamos. Todo mundo vê os erros que estamos cometendo, né? O grupo no todo, porque nesses últimos jogos temos tido falhas que no Campeonato Brasileiro não pode acontecer, ainda mais com equipes qualificadas como o Flamengo. Agora é trabalhar, vamos ter uma semana cheia aí para trabalhar com o professor. Eu tenho certeza que a gente tem tudo para retomar o caminho das vitórias. No jogo de hoje, dá para dizer o que faltou, se foi um detalhe, o que faltou para o Coritiba hoje? Eu acho que às vezes no jogo a gente tem que contar um pouquinho com a sorte. Eu acho que nos acréscimos ali fizemos um pênalti, no qual eu acho que ali se a gente tivesse cercado, eu acho que não daria em nada. Mas como a gente sempre fala, quando perde todo mundo, quando ganha todo mundo. É trabalhar na semana agora para ver o que o professor tem o trabalho dele agora para passar para a gente sair dessa situação. Qual o tamanho, né, dessa contratação do Marcelo Oliveira, que volta para o Coritiba agora? O que ele pode acrescentar para a equipe de vocês? É um treinador que é ídolo do clube, né? Sempre que quando esteve fez excelentes trabalhos. Esperamos que ele nos ajude aí a sair dessa situação. Rildo, ex-Ponte Preta, Corinthians, no Coritiba. O Coritiba vem de 3 derrotas seguidas, 4 nos últimos 5 jogos, de um time que nas primeiras rodadas esteve ali em G4, inclusive, e de repente começou a despencar. Marcelo Oliveira, como é que você avalia? Você que já foi bastante contundente para falar de Zé Ricardo, já jogo para você, Simon. Marcelo Oliveira, pela história, inclusive, que ele tem no Coxa, é o cara para levantar o time? É o cara e tem um brilhante currículo, né? Foi por 2 vezes no Coxa até vice-campeão da Copa do Brasil, depois acabou ganhando a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Um cara experiente que chega para colocar a ordem na casa. O Coritiba tem um plantel razoável para se manter pelo menos na primeira divisão. Eu acho que é o cara certo. A gente fica na expectativa de mais entrevistados do Flamengo na zona mista. O Coritiba também com os seus personagens, mas Simon, eu tinha deixado no ar uma pergunta que é a história do Vinícius Júnior. Hashtag Rodada Fox, você também participa porque é uma sinuca de bico para o Zé Ricardo. Investem no Berril, investem no Giovânio, tem a joia que é o Vinícius Júnior, mas você também não pode ter jogadores no banco com o mesmo perfil, porque nenhum deles vai ser zagueiro se você precisar ou goleiro. Ele perdeu espaço nos últimos 3 jogos. Você acha que no contexto atual de Vinícius Júnior tem que pelo menos estar no banco ou não? Faz parte desse momento do garoto também às vezes esperar em casa? Não, tem que estar jogando. Na minha opinião, ele é titular. Para mim, na minha opinião, ele é titular. Isso aí é uma joia. O Real Madrid não ia colocar todo o dinheiro que colocou em cima de um garoto se não tivesse essa bola que ele joga. Ele está sendo observado há muito tempo já, quando defendeu a seleção brasileira várias vezes, se destacou. Tem que colocar para jogar. Eu acho que essa é uma das críticas que eu faço também ao Zé Ricardo, por não colocar esse jovem talentosíssimo para jogar. Decide jogo como decidiu hoje. Nós vamos ouvir agora o Neto Berola. O Fábio Azevedo fez uma cara assim quando o Simão falou. Você na sua casa deve ter concordado ou discordado. Hashtag Rodada Fox, mas o Neto Berola está chegando, vamos ouvir o homem. No primeiro tempo eles conseguiram fazer um gol no começo do jogo ali e automaticamente deram um pouco de tranquilidade para eles. E nosso time começou a jogar bem no segundo tempo. Tivemos algumas chances, até comigo mesmo. Poderíamos ter matado o jogo. E no final ali foi aquele pecado ali. Tomamos um gol, mas não foi o resultado que a gente merecia, entendeu? Acho que nosso time jogou muito bem e merecia sair daqui com a vitória. Mas futebol é assim mesmo. Infelizmente não conseguimos agora trabalhar para poder vencer o próximo jogo. A avaliação que você faz do campeonato do Coritiba até aqui, 19 pontos até agora? Então, acho que nosso time começou muito bem o campeonato. E depois das 4, 5 primeiras rodadas, nosso time começou a oscilar um pouco, começou a deixar de pontuar em alguns jogos. Até alguns jogos que a gente estava ganhando, como o exemplo do Vasco, a gente estava ganhando, tomamos um gol no finalzinho. Então, nosso time oscilou um pouco. Agora a gente tem que retomar como estava no início. Começar a ganhar jogos, não perder pontos dentro de casa, que é muito importante, para poder dar continuidade e ir lá para cima na tabela. Na sua opinião, o que fez o time crescer de produção hoje dentro do jogo, né? Depois de um primeiro tempo em que o Flamengo dominou, vocês tiveram chance de até virar a partida no começo do segundo tempo ali. O que fez com que essa melhora acontecesse? Nosso time começou a agredir um pouco mais o time do Flamengo, né? Começamos a agredir um pouco mais, saímos um pouco de trás, então acho que isso aí ajudou muito.
Mas é o que eu te falei, dá um vacilo com um time grande, no finalzinho conseguiram o gol da vitória. E o resultado não foi o que disse o jogo. Agora, falando um pouquinho da chegada do Marcelo Oliveira, como essa chegada pode melhorar o rendimento de vocês? Um cara que já tem uma identificação com o clube, pode melhorar o rendimento do Curitiba no Brasileirão? O Marcelo é um grande técnico, todo mundo já conhece, tem muitos títulos conquistados nos últimos anos. E é um cara que se identifica muito com o clube. Então o Marcelo está chegando para somar, para nos ajudar. E como eu te falei, agora com o Marcelo vamos tentar dar continuidade como a gente começou o campeonato, fazer pontos para poder ir lá para cima na tabela. Voltamos para o estúdio, mas já lanço de novo a Ilha do Urubu, porque o cara, man of the match, o jogador da partida, Everton Ribeiro, está chegando. Vamos ouvir. Everton Ribeiro, 1 gol e 1 assistência. Cada vez mais. Você falava essa semana lá na entrevista coletiva que estava faltando gol, que o time buscava muito a vitória e às vezes era um pouco precipitado em algumas jogadas. Essa ansiedade foi o que mais atrapalhou o Flamengo no segundo tempo hoje? Acho que sim, né? Pelo que a gente fez um bom primeiro tempo e logo no segundo acabamos tomando um gol. A gente não esperava, mas aí tivemos que correr atrás de novo. Acabamos desorganizando um pouco, mas acho que isso é normal também, por ter que correr atrás do resultado, jogando em casa. Mas graças a Deus deu tudo certo no final, todo mundo se empenhou muito e está todo mundo de parabéns por essa grande vitória. Everton, a gente está ao vivo aqui e você também na última coletiva comentou o quanto ainda era difícil para vocês conseguir vencer e jogar bem ao mesmo tempo. Hoje, o quanto ficou próximo disso para você? Então, acho que a gente conseguiu, né? A gente fez um bom jogo, criamos muito, o Wilson salvou algumas bolas, a trave também acabou atrapalhando um pouquinho, mas a gente fez um bom jogo, foi difícil, como a gente já esperava, mas hoje conseguimos conciliar a vitória com um bom jogo e acho que esse é o caminho. Ô Everton, com o técnico Zé Ricardo e com o Diego atuando, você vinha sendo escalado pelo setor direito de ataque do Flamengo, compondo ali o meio de campo. Com a ausência do Diego, você jogou mais centralizado. Para você se sentir melhor, render mais, você prefere jogar em qual das duas posições? É indiferente para você? O que mudou hoje para você? Para mim é diferente. Quando eu jogo pelo meio, eu tenho um pouquinho mais de liberdade, mas pela lateral foi onde eu também consegui me firmar no futebol brasileiro. Então, sempre que precisar, quando alguém estiver fora, ou o professor optar por eu jogar por meio, eu vou estar à disposição. O que passou hoje na sua cabeça na hora do pênalti, aos 46 minutos? Já que o Flamengo vinha de um pênalti perdido pelo Diego, provocou uma cobrança muito grande no Zé Ricardo. Passou na tua cabeça que se você não faz o gol, por exemplo, e a coisa ia ser complicada hoje, a torcida ia pegar no pé de novo do treinador? Não, acho que não chegou a passar esse de eu errar, né? Que eu estava confiante, mas sabia da responsabilidade que eu tinha nos pés ali. Mas tive a tranquilidade e graças a Deus consegui bater e converter o pênalti. A gente falou com o Giovani aqui agora há pouco, ele falou que ainda sente a necessidade de pegar um entrosamento maior ali para falar, às vezes teve que falar com o Guerreiro hoje em campo. Para você, como é que tá? Você já se sente totalmente entrosado, assim, de saber onde um jogador vai estar, por exemplo, na hora de armar as jogadas? Eu também ainda sinto um pouco isso. Hoje estava comentando com o Guerreiro um lance que ele virou de costa e eu acabei dando a bola para ele. Depois eu conversei com ele e vi o que ele prefere. Então isso é com jogos. O Giovani também está chegando, eu. E ali na frente a gente precisa desse acerto para poder sair os gols. Mas como eu sempre disse, é só jogando, treinando. Não tem muito treinamento, mas nos jogos a gente vai conversando e nos acertando. Inclusive ali aqui embaixo, de que você estava mancando um pouco ali. No primeiro tempo, o doutor Tonoro até disse que a atadura estava um pouco apertada, né? Mas no segundo tempo também a gente teve essa sensação aqui. Você sentiu alguma coisa? Teve algum incômodo nesse sentido? Não, no primeiro tempo, como eu não sou acostumado a jogar com atadura e acabei tendo um entorse no último jogo, no final do primeiro tempo estava incomodando um pouco, eu acabei tirando e no segundo eu acabei tomando um pisão do zagueiro, mas faz parte. O importante é conseguir ajudar a equipe. Everton, ali no final do primeiro tempo, você saiu, agora você comentou que conversou com o Guerreiro, né? Como ele gosta que chegue a bola. Você saiu gesticulando bastante, conversando com ele. Foi nesse momento que você perguntou, e aí, Guerreiro, tá bom assim? Porque você deu vários lançamentos. Sim, é o que eu falei, às vezes esse entrosamento falta no jogo, né? Uma bola que eu poderia ter esperado um pouquinho e deixado aí na cara do gol. Acelerei o jogo e não é o estilo dele.
mas conversando que a gente vai se entendendo e podendo ajudar a equipe aí que a gente tanto espera. O Flamengo tem uma semana muito importante agora. Uma vaga vai ser decidida para a semifinal da Copa do Brasil. Acho que você não pode jogar, né? Não está inscrito. E depois o Corinthians. O Flamengo tentar se aproximar um pouco mais, não deixar abrir tanto essa vantagem que o Corinthians colocou, né? Sim, é uma semana importante. Infelizmente estou de fora, mas tenho a confiança que a equipe vai fazer uma grande partida, botar na torcida para a gente nos classificarmos aí para a semifinal e depois enfrentar o Corinthians, que vai dar mais. Sim, onde comecei, que é sempre bom estar jogando contra uma grande equipe como é o Corinthians. Então, Everton Ribeiro, camisa 7, que foi destaque da partida, falando com a imprensa, reforçando ali que conversou com o Guerreiro, até porque ele está há menos de 2 meses, né, gente? Chegou como reforço rubro-negro, tão esperado também pela torcida. Conversou com o Guerreiro na saída do primeiro tempo, para entender como o Guerreiro gosta que a bola chegue nele, né? Mas foi impressionante que desde o primeiro tempo, o Everton já deu assistência ali para o Berril, aos 6 minutos, quando o Berril marcou, e depois continuou lançando a bola pela esquerda, enfim, tentando realmente ajudar o time, e agora destacou que o Flamengo também está cada vez mais próximo, então, de vencer e jogar bem. Eu vou voltar com vocês no estúdio, mas vou permanecer aqui na zona mista, esperando mais jogadores do Flamengo. Certo, Felipe? Valeu Karine Alves, direto da Ilha do Urubu, entrevistando o cara da partida. Aqui na hashtag Rodada Fox, a gente percebe muitas mensagens, a história do Vinícius Júnior, muita gente concordando que o time tem que ser titular e outros dizendo nem tanto. A gente tem inclusive na tela aí, ó, amigo da geladeira, concordo plenamente com o Silvio. Que beleza, gostei também do nome da mensagem. Temos aí a Ana Luísa, tá difícil para o Flamengo, mas eu acredito. É a Ana mandando a mensagem, participe também conosco. No fim da entrevista com Everton Ribeiro, o tema foi o Santos. Copa do Brasil, o Flamengo venceu a ida 2-0. Dominou o jogo, foi naquele momento que o Santos ainda não estava encaixado, né? Não fez quase nada. O jogo da volta na Vila Belmiro não é nenhum absurdo imaginar o Santos poder reverter. Peso desse jogo no caminho do Flamengo, Fábio Azevedo. E a vida do Zé Ricardo não é fácil, porque esse que deu entrevista aí está fora, não está inscrito. Geovânio, recém-contratado, também está fora. O Rodolfo, machucado, mas também está fora porque os 3 não estão inscritos. O Diego Alves também está fora porque não está inscrito. Ou seja, ele vai ter que mudar de novo. E isso que o Everton chamou a atenção em relação ao entrosamento, ele vem com os jogos ou com os treinamentos. Treinamentos não consegue fazer muito, porque um jogo em cima do outro. Amanhã folga, segunda volta ao trabalho, terça é um treino leve que já tem a viagem para jogar diante do Santos. Eles estão fora, nesse que eu enumerei. Como é que pega entrosamento? No próximo domingo eles se encontram dentro de campo. É jogo em cima de jogo. Então, por isso que o Zé Ricardo também não consegue dar liga nesse time. Porque alguns jogadores importantes, como Everton Ribeiro, Geovânio, Rodolfo que chegou e se machucou, e o Diego Alves que está chegando agora, ainda não conseguiram jogar juntos o tempo todo. Isso faz parte. Nós vamos agora